Bom dia a todos, meu nome é Nganga Kemba, de Maria Padilha, sou Nganga de Quimbanda e bruxo luciferiano e hoje eu vou falar sobre assentamentos, sobre assentamentos, qual que é a função deles dentro da Quimbanda, em específico da Quimbanda, né? Não vou citar a questão do Candomblé, não vou citar a questão da Umbanda, até porque, cada um tem a sua prática. No meu caso, a minha casa é uma casa de Quimbanda e alta magia luciferiana. Então, a visão que eu estou colocando aqui é a visão do que eu pratico e configuro a questão dos assentamentos. Lembrando, gente, que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Assentamento, né? Diego, o que é um assentamento? E aí eu vou falar no contexto da Quimbanda, no caso Exu e Pombogira. Exu e Pombogira, né? Na Quimbanda brasileira, você tem várias formas de você assentar, né? Tem pessoas que assentam, algumas Quimbandas das antigas, assentam seus Exus direto na terra, direto na terra, ou seja, na própria mãe terra, né? Alguns assentam em quartinhas, eu já vi assentamentos de Exu e Pombogira em quartinhas. Diego, existe? Sim, existe. Assentamentos de Exu e Pombogira em quartinhas. E por aí vai, as diversas formas, a diversidade de você fazer um assentamento de Exu e Pombogira, isso é particular de cada um, né? Os assentamentos que nós temos hoje em dia, que vai muitos elementos, como pó de ferro, pó de chumbo, a própria ferragem, que simboliza ali o Exu, que simboliza ali o Exu. Então essa formatação é uma formatação mais moderna, ou seja, os assentamentos que hoje nós temos hoje, na maioria das Quimbandas hoje em dia, na maioria das casas de Quimbanda, você vai ver muito essa configuração que eu acabei de falar, quando o Exu está na terra, ou seja, lá na terra, uma configuração de uma Quimbanda antiga, que hoje dificilmente você vê, você vai ver mais pro interiorzão, um ou outro, sacerdote de Quimbanda, um ou outro praticante de outras, vertentes aí, que você tem o Exu assentado ali dentro, no chão. Algumas outras também assentados em quartinha, mas qual que é a função primordial do assentamento? O que significa o assentamento, principalmente na visão da Quimbanda, Lembrando que a Quimbanda, uma grande parte das entidades que são cultuadas dentro da Quimbanda, Exu e Pombogira, são o que nós chamamos de poderosos mortos, ou seja, eram pessoas que estavam encarnadas e que hoje fazem parte de diversas falanges, como a falange de Exu Marabô, Exu Mangueira, Exu do Ouro, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, Exu Sete Encruzilhada, Tranca-Rua e por aí vai. Então, esses espíritos, essas entidades, elas acabaram recebendo essas nomenclaturas, mas por detrás daquele ser, por detrás desse nome, dessa nomenclatura, você tem uma pessoa. Você tem uma pessoa que foi encarnada e que hoje não faz mais parte do plano físico. E aí o assentamento ele se configura como? Justamente a representação deste que foi vivo. Ou seja, a representatividade deste que foi vivo. Ou seja, aquela pessoa morreu, já não tem mais um corpo físico, ela já não possui mais um corpo físico, então o assentamento ele é a representatividade desta pessoa que é falecida. Então ele começa a se manifestar, ele se manifesta numa nova roupagem, numa nova forma material no assentamento. Então o assentamento ele é muito mais do que simplesmente muitas pessoas andam vendendo por aí, achando que é pão em padaria, mas o assentamento ele é um ser. O assentamento ele é um ser. Então se o assentamento ele é um ser, Diego, ele respira? Não, ele não respira, mas ele come, Ele come. E aí eu vejo muitas pessoas, eu tenho um assentamento, mas eu deixei, como já peguei alguns casos,
tem um assentamento e eu deixei na casa de fulano de tal. Lá na casa de fulano de tal ficou meu assentamento lá. E aí ele está cuidando do meu assentamento. Como se, né, a falta de responsabilidade tanto do sacerdote quanto da pessoa, né? Porque como eu disse, se o assentamento ele é o próprio espírito, ou seja, ele é a materialização daquele espírito, que é seu companheiro, que é sua família, porque dentro da Quimbanda nós entendemos que Exu e Pombogira são nossos familiares, é a nossa família, né? Nosso ancestral. Então como eu vou pegar o assentamento que foi meu, que foi direcionado a mim, que aquele ancestral é direcionado a mim, e vou deixar na casa dos outros, como se fosse um, né? Gente, é complicado de se entender, por quê? Outra coisa, isso no contexto da Quimbanda. Não estou falando no contexto da Umbanda, também não estou falando no contexto do Candomblé, mas no contexto da Quimbanda. Como a Quimbanda, o culto é para Exu e Pombogira, e Exu e Pombogira são o centro do culto, ou seja, dentro do culto, na sua casa, por exemplo, você se inicia numa tradição de Quimbanda, independente se é luciferiana, se é mussurubim, se é nagô, não importa. Você se inicia para uma entidade, para um ancestral seu. Esse ancestral, ele vai passar a fazer parte da sua vida. Então, a sua casa de Quimbanda, ou a sua casa mesmo, antes mesmo, porque tem muita gente que acha que a partir do momento em que você se inicia na Quimbanda, você já pode abrir uma casa. Não, você não pode abrir uma casa de Quimbanda. Mas você pode estruturar essa casa. E a primeira estrutura de uma casa de Quimbanda são o quê? Os assentamentos. Os assentamentos. Então, assentamentos bem cuidados, assentamentos bem zelados, são mais do que uma proteção. Porque a função do assentamento também é te proteger, né? Porque uma vez que o assentamento está ali, devidamente configurado, montado para aquela pessoa, o assentamento ele vai estar ali. E é dali que vai acontecer outras situações. Então o feiticeiro ou enganga de Quimbanda, ele é o que nós chamamos de responsável ou mediador entre essas entidades e o plano físico. Entre essas entidades e o plano físico. Então, o assentamento, ele passa a ser o principal receptáculo para alimentar as suas entidades e dali também fazer feitiços. Então, o Quimbanda que não tem o seu assentamento, e aí eu estou falando a configuração do Quimbanda brasileiro, né? Porque tem gente que vai falar, mas na Quimbanda lá no não sei o que você não tem assentamento. Bom, não estou falando da Quimbanda em outros locais, eu estou falando na Quimbanda brasileira. Porque se você for para uma casa de Quimbanda Congo, se você for para uma casa de Quimbanda Nagô, se você for para uma casa de Quimbanda Mussurumim, se você for para uma casa que se denomina Quimbanda, isso em solo brasileiro, 99% delas ou quase 100% delas vai ter essa configuração. Qual que é a configuração? O cara se inicia com a sua entidade. E a sua entidade tem um assentamento. E é naquele assentamento que o seu ancestral se manifesta. Ele se manifesta ali. A primeira manifestação é no assentamento. Então quer dizer, Diego, que ele vai se materializar? Sim, ele vai se materializar. Por isso que o assentamento ele precisa ser algo personalizado. Por que é algo personalizado? Porque é o seu ancestral que está ali. Não é só um tranca-rua, não é só um marabô, não é só uma rainha das sete encruzilhadas, não é só uma Maria Padilha, é a sua ancestral. É a sua ancestralidade que está se manifestando ali dentro daquele assentamento. Então, os elementos que compõem aquele assentamento têm que ser os elementos da entidade. Os elementos que assim compõem o físico daquela entidade. Então não é só terras, não é só pedras, não é só ervas, porque isso é a base do assentamento, né? Terras dos principais pontos ou dos principais reinos, ervas, então não se faz um assentamento sem ervas.
Também você tem elementos, outros elementos que se compõem. Praticamente você tem dos 4 elementos básicos, que é o que? Água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar. Esses são os principais elementos que precisa estar dentro de um assentamento, né? Ar, terra, fogo e ar. São os elementos, é ar, água, terra, fogo, né? Então são esses 4 elementos. Além dos reinos: animal, vegetal e mineral. Animal, vegetal e mineral. Ou seja, elementos minerais, né? Terra e algumas pedras, alguns elementos de pedras, né? Vegetal, as ervas, né? Que vão compor ali o assentamento. E também animal. Sim, tem gente que acha que não vai elementos animais dentro do assentamento, vai, né? Por isso que ao final, antes de você fechar o assentamento, antes de você lacrar o assentamento, por assim dizer, né? Você faz o que? A alimentação do assentamento. A alimentação do assentamento. Então, uma vez que você se alimenta o assentamento através do egé, que é o sacrifício animal, você dá vida àquele assentamento. Ou seja, aquela composição, aqueles múltiplos elementos que vão estar dentro do assentamento, né? Eles vão receber o egé, que é o sacrifício animal. E ali sela-se com o que nós chamamos de reino animal, né? E ali o seu assentamento, o seu Exu ou a sua pombogira ganha vida. Ganha vida. E ali é a primeira manifestação do seu espírito. Ou seja, até então você antes só incorporava sem você ter né? Muitas das vezes você tinha uma firmeza, muitas das vezes você tinha algumas outras coisas que simbolizavam uma estátua, alguma coisa do tipo, que simbolizava aquele espírito. A partir de então, o assentamento ele passa de fato a ser o corpo fixo daquela entidade. Então ali ela se manifesta. Ali é a manifestação daquele espírito. Então, se é a manifestação daquele espírito ele está vivo ali, respondendo naquele assentamento. Então, tem muitas pessoas que falam: eu tenho um assentamento, mas não tem nenhuma entidade se manifestando ali. Esse é o cuidado que você precisa ter. Quando você ganha um assentamento ou que você faz um assentamento e a entidade de fato não responde ali, é porque de fato não aconteceu o que nós chamamos de simbiose, né? Por que simbiose? Dentro da Quimbanda nós praticamos o que nós chamamos de pacto. E o que é o pacto? Você se pactua com a sua entidade. Você se pactua com a sua entidade. Então é responsabilidade do mestre, do tata, do zelador ou do sacerdote que está compondo aqueles elementos daquele assentamento ter de fato uma conversa, um diálogo com aquele espírito. Se ele está fazendo a constituição daquele corpo físico, como um sacerdote ele é obrigatório. É igual, por exemplo, o médico, né? Que ele está fazendo o parto, né? Você tem aquele médico que normalmente é o que faz o parto, que é o quê? Que ele traz a criança à vida, ou seja, ele faz o parto, né? Faz todos os procedimentos com a mãe, né? Para que aquela criança nasça e que tanto o filho quanto a mãe estejam com saúde. Então essa particularidade do zelador, do enganga, do mestre ou do tata, essa é a particularidade. Então o mestre, quando ele está configurando, né? Quando ele está montando o assentamento, é como se ele estivesse fazendo um parto. Como se ele estivesse fazendo um parto, né? Ou seja, você está trazendo à vida algo que estava até então morto, né? Então, o assentamento ele é essa configuração daquele espírito que era morto ou daquele encantado, né? Que até então não era um morto mais, né? Era uma representação da natureza, até porque tem pessoas que falam, então quer dizer, Diego, que não é só mortos que se manifestam na Quimbanda, não. Você tem o que a gente chama de poderosos mortos, que são Exu e Pombogira, mas nem todos os Exus e Pombogiras são mortos. Tem alguns, como por exemplo, elementos da natureza, né?
alguns encantados na natureza, né, acabam se manifestando na forma de Exu e Pombogira, né, mas na verdade ele não é um Exu, ele é um encantado. Ele é um encantado, é um ser da natureza, né? E aí, algumas pessoas vão até falar, então quer dizer que, Diego, que você vai pegar aquele encantado e vai torná-lo um ser vivo? Sim, ele vai se tornar um ser vivo, através da configuração do assentamento. No assentamento ele passa a ser vivo, né? Ele passa a ter uma representatividade física ali, no assentamento. Na quimbanda também não existe trabalho de magia, não vou dizer que 100%, mas quase que 99,9% das magias, da feitiçaria, das práticas dentro da quimbanda são necessárias que se tenham o assentamento. Então é ali no assentamento que você alimenta a sua entidade e é dali que parte o principal fundamento, que é o quê? Uma vez que você alimentou a sua entidade, uma vez que você apresentou aquele trabalho para a entidade, aquela entidade vai direcionar aquela força, aquela energia que foi gerada naquele trabalho para uma determinada finalidade. Ou seja, você alimentou o seu assentamento com aquele elemento que é o egé, né, que é o sacrifício animal. Esse mesmo sacrifício animal vai ser muitas das vezes, né, uma parte desse egé vai ser utilizado para consagração, para dar vida àquele feitiço, àquele trabalho, né? E aí aquela energia que foi gerada do trabalho, o espírito não é o médium. Tem pessoas que vão achar, então é o macumbeiro que é responsável. Não. Quem direciona essa energia para o alvo, né? Seja um trabalho de saúde, seja um trabalho de destruição, seja um trabalho amoroso, seja um trabalho de prosperidade, por aí vai. Todos esses trabalhos são direcionados pela entidade. É pela entidade que esse trabalho é direcionado. É por essa principal fundamentação que faz com que a energia seja direcionada para um determinado fim. Então o assentamento, ele é a base de todos os feitiços feitos na quimbanda. Se o cara se denomina quimbandeiro e não tem o assentamento, pelo menos o primeiro assentamento do seu Exu e da sua Pombogira, né? Porque algumas quimbandas, você tem, muitas das quimbandas você se inicia com 3 entidades, você se inicia com 2 entidades, você se inicia com uma única entidade, né? Mas o assentamento está ali. Então aquele assentamento, ele é não só a representatividade da sua entidade, como também é o principal elo que vai fazer com que aquele feitiço, aquele trabalho, aquela situação aconteça e seja realizada para os nossos clientes. Ou seja, o feiticeiro, ele também trabalha atendendo pessoas para fora. Então ele também é contratado para fazer trabalhos, né? Ele é contactado para fazer trabalho, resolver problemas, essas situações aí. Mas o principal, se você não tem um assentamento, se você não tem um assentamento do seu Exu, se você não tem um assentamento da sua Pombogira, como que você vai praticar a sua magia? Como que você vai praticar o seu feitiço? Como que você vai praticar? Então não existe. Não tem como você se denominar um quimbandeiro e você não ter o seu assentamento. Você não ter isso de um sacerdote, de um mestre, de um tata, de uma mama, de uma mameto, que vai configurar isso direitinho para você. Ou seja, é o seu ancestral. E dali o seu ancestral vai direcionar todos os fundamentos que tem que ser, toda aquela energia, toda aquela magia que foi gerada, ela vai ser direcionada através daquela entidade para o seu fim. Então você viu a complexidade que é você ter um assentamento? O assentamento, ele é a representação do seu Exu e da sua Pombogira. O assentamento torna a sua entidade viva. E o assentamento é o principal veículo
para fazer com que a sua magia seja direcionada para uma determinada finalidade. Então são 3 as coisas que eu acabei citando, apesar de que o assentamento ele também tem várias outras finalidades. Ela também tem várias outras finalidades, ele também tem várias outras finalidades, mas as principais são essas: representar o espírito em terra, ou seja, ser a representação física do espírito, ser a chave que te liga ao plano espiritual, porque até então o espírito é um poderoso moto, ele não tem uma matéria, ele não está materializado. Então o assentamento torna esse espírito algo material, ou seja, torna-se o veículo material que representa aquele espírito. Então ali ele se alimenta e dali ele pratica a sua magia, ou seja, o médium, feiticeiro, a feiticeira, pratica ali a sua magia, alimentando o seu assentamento, que é o seu principal veículo de comunicação com o espiritual. Sim, é o principal veículo de comunicação. Não existe essa ideia furada de que, então quer dizer que se eu não tenho assentamento, eu não tenho contato com a minha espiritualidade. Não de forma viva. Não de forma viva. Por quê? O espírito precisa ter o assentamento dele ali. Então, como você vai praticar a magia? Como que você vai praticar a sua magia sem o assentamento? Isso eu estou falando dentro do contexto da Quimbanda. Nos outros locais, cada um tem o seu entendimento com relação a isso, né? Só que na Quimbanda, por ser um culto, a sua primária, né? Ou seja, o culto primário é um culto a Exu e Pombogira, sem o assentamento não dá para você se denominar um quimbandeiro. Não dá para você se denominar um quimbanda. Sem o assentamento não há isso. Não tem como você se denominar um quimbanda se você não tem um assentamento, um aprontamento feito por um mestre de quimbanda. Porque tem muitas pessoas que têm assentamento, né? O pessoal do candomblé tem assentamento, o pessoal da umbanda tem assentamento, mas para se denominar um quimbanda, para ser um assentamento de quimbanda, precisa ser montado, sacralizado por um tata de quimbanda ou por um amameto de quimbanda. Então a pessoa ela precisa ser iniciada na quimbanda. Ela precisa estar vinculada a uma família de quimbanda. Porque hoje em dia todo mundo quer se denominar tudo, né? Tem muito candomblecista que quer meter abelha, tem muito sacerdote de candomblé que quer meter abelha, mexer num assentamento de quimbanda. Não é responsabilidade dele. Não é responsabilidade dele. Apesar de que tem muitos candomblecistas que têm uma vida muito boa, têm uma vida muito plena, têm uma vida muito boa através do seu Exu e da sua Pombogira. Só que o Exu e a Pombogira que se manifesta dentro do candomblé é uma outra situação. É um outro vínculo, é uma outra manifestação de Exu e Pombogira lá. Dentro da Quimbanda, os Exus que trabalham dentro da Quimbanda, os Exus que aceitaram trabalhar na egrégora de Quimbanda, são Exus donos do próprio culto. São Exus donos do próprio culto. Diferente, por exemplo, da Umbanda, em que na Umbanda você tem um preto velho, um caboclo, que normalmente são frenteiros daquela casa. Ou seja, o Exu que está naquela casa de Umbanda, ele é vinculado, ou seja, ele tem que dar satisfação para o preto velho ou para o caboclo. Dentro do candomblé é a mesma coisa. O Exu dentro do candomblé, ele é um agregado. Ele é um agregado, ou seja, a casa, o mandante da casa é o orixá, daquela pessoa, daquele sacerdote. Então, aquela divindade, seja um inquice, seja um vodum, seja um orixá, ele é quem manda na casa, ela é a divindade principal que manda na casa, né? Já o Exu, a Pombogira, eles são agregados. Eles são agregados dentro da casa. Então ele, entre aspas, tem e não tem autonomia dentro da casa, né? Mas a casa não é dele. Então se a casa não é dele, ele acaba meio que indiretamente se tornando o que nós chamamos de escravo do orixá, né? Até porque tem muita gente que ainda utiliza desse nome, escravo do orixá, apesar de que eu não gosto de utilizar esse nome,
mas no candomblé o que mais você escuta é isso: Exu e Pombogira sendo escravos do orixá, né? Ou sendo escravos do Inquice, ou sendo escravos do Vodum. E dentro da Quimbanda não existe isso. O Exu dentro da Quimbanda ele é um ser livre. Então a casa de Quimbanda é a casa de Exu e Pombogira, né? Eles é quem mandam no culto, eles são os donos do culto. E são os principais responsáveis para que a sua magia aconteça. Então você tem os seus assentamentos do seu casal tutelar, né? Muitas das vezes você tem assentamentos de mais de um Exu, né? Dependendo da família, dependendo da tradição, você muitas das vezes acaba fazendo vários assentamentos. Você acaba fazendo vários assentamentos, né? E aí é que tá. Você ter feito vários assentamentos, cada assentamento ou cada entidade tem uma situação X. E aquela situação X é o trabalho daquela entidade. Então vamos lá, cada Exu dentro da Quimbanda, ele é especialista. Tem gente que vai falar: Diego, mas o meu Exu faz tudo. Se você for num hospital hoje, né? Dentro do hospital você tem um time de médicos, né? Você tem o clínico geral, você tem o oftalmo, que é quem cuida das suas vistas, você tem o neurologista, que é quem cuida da sua cabeça, você tem o psiquiatra, que é quem cuida do seu psicológico, você tem vários especialistas. A mesma coisa é a Quimbanda. Cada Exu é especialista em algo, né? Então quando você vem para um terreiro de Quimbanda, é como se fosse um hospital, só que um hospital de Exu, onde cada Exu vai trabalhar uma determinada área da vida da pessoa. Então dentro da Quimbanda, é normal que você dentro da Quimbanda tenha mais de um assentamento, porque dependendo dos casos você vai precisar de outros Exus para trabalhar outras áreas da sua vida, né? Óbvio que os seus Exus, que é o seu casal tutelar, que é os seus frenteiros, eles vão administrar a sua casa, mas dependendo de cada situação, um Exu vai estar ali para auxiliar naquela determinada função. Então, o assentamento é muito mais do que simplesmente o que a maioria das pessoas andam vendendo por aí, que é como se fosse panela, né, de ferro, ou como se fosse apenas pão na padaria. Ter um assentamento é responsabilidade, porque é o seu ancestral que está ali. Então você tem a responsabilidade de alimentá-lo, tem a responsabilidade de limpar, sempre deixar organizado, sempre deixar limpinho, sempre deixar com as coisas em ordem, para que aquele assentamento, para que aquela entidade possa estar sempre respondendo para você, né? Então, ou seja, uma vez que você tem um assentamento, uma vez que você é iniciado, sim, é responsabilidade. É uma responsabilidade que você precisa ter. Então, não entre para uma quimbanda, não entre para uma família de quimbanda, ou não queira fazer um assentamento simplesmente por fazer. É responsabilidade, sim. Você precisa ser uma pessoa responsável e entender que uma vez que você adentra uma família de quimbanda, você adentra para você ser um feiticeiro, um bruxo, um enganga. E é através disso que você vai praticar a sua magia, através dos seus assentamentos. Então eles precisam ser muito bem cuidados, muito bem zelados, precisam estar com a melhor, né? Precisam estar melhor, o melhor que você puder. O melhor que você puder ainda está pouco ainda, né? Precisa estar limpinho, precisa estar bem organizado, precisa estar bem zelado, precisa estar tudo. Seus assentamentos eles precisam estar dessa forma. Então, não é simplesmente falar eu tenho um assentamento e pronto e acabou, não. Você precisa muitas das vezes cuidar, todos os dias, estar ali, sempre com eles, né? Então é isso. E não para. Às vezes a pessoa acha, então quer dizer que é só cuidar, só zelar? Sim. E aí toda semana, né, fazer o que tem que ser feito, que é colocar velas, né? Sempre tá fazendo ali, sempre tá mantendo, deixando com que os assentamentos sejam bem zelados, bem cuidados e deixar tudo em ordem para que você de fato tenha 100% de assertividade naquilo que você está fazendo, né? A sua magia depende disso.
A sua magia como um quimbandeiro, como uma quimbandeira, depende dos assentamentos bem cuidados. Quanto melhor eles são cuidados, melhor é. E se você quer aprender mais sobre Kimbanda, né? Quer aprender mais sobre Kimbanda? Diego, eu gostei, eu quero aprender mais sobre Kimbanda. Nós estamos com as nossas vagas, nossos grupos de estudos em aberto, né? Então, se você quiser fazer parte da nossa casa, nós temos os grupos de estudo, o grupo básico e o grupo avançado. O grupo avançado é para quem está em busca da sua iniciação, né? Então, são 2 anos de grupo avançado, onde você vai aprender do básico ao avançado até você chegar a um iniciado e se tornar um Inganga, né? Um feiticeiro e uma feiticeira de Kimbanda. Agora, o grupo básico é para você que quer aprender sobre Kimbanda, quer pegar a parte básica de Kimbanda para na hora quando você se iniciar, né? Ou criar também o entendimento de que eu quero começar no grupo básico, que eu quero conhecer mais a Kimbanda, quero conhecer mais a casa, quero entender como que funciona a Kimbanda, né? Como que funciona a família, né? Antes de você aceitar e assumir uma situação, como eu disse, né? Assentamento, iniciação na Kimbanda é algo muito sério. Então, o grupo básico é isso, para você aprender os primeiros passos, entender como que funciona a cosmovisão, a cosmologia da Kimbanda, né? Antes de você ir para o avançado, apesar de que o avançado já é para pessoas que muitas das vezes já sabem o que é, né? Não, eu quero me iniciar, estou vindo de uma outra tradição, estou vindo de uma outra casa e aí eu já quero me iniciar na Kimbanda. Então você vai fazer um preparatório de 2 anos para quando você chegar a Inganga, você já está com tudo certinho, tudo bonitinho, sabendo de fato o que é ser um Inganga, um feiticeiro, uma feiticeira de Kimbanda. Agora, grupo básico é para quem ainda está indeciso e ainda quer dar os primeiros passos rumo à sua iniciação, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Para você que quer marcar jogos, consultas oraculares, né? Entre em contato com a gente. As informações vão estar abaixo do vídeo. Todas as informações, não, a maioria das informações vão estar aqui abaixo do vídeo, beleza? E para mais informações também, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, beleza? Então é isso, abraço a todos, sucesso, fui!